Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu estou aqui gravando mais uma vez um vídeo de dicas preciosas de filmes que estão disponíveis no serviço de streaming do Mubi Brasil. Gostei bastante da repercussão que o primeiro vídeo teve e resolvi gravar mais essa indicação, mais esse vídeo com mais 4 indicações de filmes que você só encontra lá no Mubi Brasil. Vamos lá? O primeiro filme que gostaria de comentar neste vídeo é a comédia macabra O que Fazemos nas Sombras, produzido no ano de 2014 pelos roteiristas e diretores Taika Waititi e Germaine Clement. A partir desse filme, em 2019, foi criada uma série que atualmente, em 2023, já está na quinta temporada e no Brasil está disponível pelo serviço de streaming da Star Plus. Embora eu não esteja atualizado nas temporadas, o meu primeiro contato com esse universo foi pela série, que é muito bizarra e divertida. Logo, a minha experiência com o filme original não segue a liturgia clássica e está, digamos assim, afetada por essa minha referência posterior. De toda forma, as raízes criativas que fazem da série um sucesso estão presentes neste filme, que é o material fonte. O que Fazemos nas Sombras é um filme que emula a proposta do falso documentário, como a série The Office, por exemplo, e acompanha um trio de vampiros que vivem na Nova Zelândia em suas rotinas diárias, ou melhor, noturnas, enquanto se preparam para um importante baile de gala que reúne outras criaturas bizarras. A principal piada que serve de base para todas as outras dentro da narrativa é usar o humor do constrangimento para brincar com a figura dos vampiros, dos lobisomens, zumbis, bruxas, como sujeitos que possuem muita dificuldade de se adaptar a uma vida, digamos assim, mais moderna e ao mesmo tempo ordinária. Dessa forma, possuindo personalidades distintas, os amigos vampiros precisam dividir os afazeres domésticos para manter as aparências, enquanto negociam algumas regras entre si, como, por exemplo, colocar jornais no chão para não manchar o chão de sangue quando trouxerem uma de suas vítimas para dentro de casa. Viago, interpretado pelo próprio Taika Waititi, é o vampiro careta, organizado e politicamente correto, que ainda tem esperanças de reconquistar o grande amor da sua vida, agora com 96 anos de idade. Vladislav, interpretado pelo próprio Germaine Clement, é o vampiro egocêntrico, que esbanja a autoconfiança e adora contar vantagens pessoais, mas cujo ponto fraco é o seu arqui-inimigo, conhecido como a Besta. Já Deacon, vivido por Johnny Brugge, é o mais impulsivo, explosivo e temperamental, que não costuma levar desaforo para casa, embora costume brigar pelos motivos mais fúteis e banais, além de revelar um nível de inteligência bastante limitado. Apesar que essa característica é compartilhada por todos os personagens desse filme. O roteiro não esconde e não tem a mínima pretensão de esconder que tem uma natureza episódica, como se as sequências representassem esquetes que possuem uma aparente ligação entre si, o que prejudica um pouco a fluidez da narrativa. Mas isso não impede que haja boas piadas que são aproveitadas. Uma delas é a que envolve Nick, interpretado por Corey Gonzalez McQuarrie, que é um vampiro inexperiente, já que foi transformado há pouco tempo, o que faz com que ele cometa vários erros de iniciante. Outro conceito que conta com algumas boas sacadas é do humano Stu, interpretado pelo Stu Rutherford, ex-cunhado de Nick, que acaba conseguindo conviver com os vampiros por não ter a mínima noção do perigo que o cerca. Já Jack, vivida pela Jack Van Beek, é a criada humana do trio de vampiros que vive na expectativa de ser transformada em uma vampira, conforme foi prometido para ela, já que não está feliz com a sua vida comum de esposa, mãe e dona de casa. É claro que nem todas as piadas funcionam o tempo todo. A proposta de O que Fazemos às Sombras não é o de promover gargalhadas, mas o sarcasmo e a ironia estão presentes o tempo todo. O roteiro explora um humor gráfico quando brinca com o banho de sangue promovido pelos vampiros, geralmente faz graça com o machismo dos personagens por serem figuras com mentalidade ultrapassada, ainda que converse com os dias atuais da nossa sociedade, assim como há muito espaço para uma comédia mais besterol, com resultados mais regulares, sendo que os meus destaques são as piadas envolvendo os policiais e os conflitos entre vampiros e lobisomens. A comédia do roteiro e da direção, em todas essas situações, estão sustentadas pelo humor do constrangimento,
o que por si só não é um tipo de humor que agrada a todo mundo. Pela minha perspectiva afetada, volto a dizer, eu noto que muitos dos conflitos e das piadas presentes no filme foram reutilizadas na série, especialmente na primeira temporada. Mas a minha impressão é que o roteiro do filme não é tão inspirado e engraçado como o da série. O mesmo pode ser dito pelo apelo cômico dos personagens. Aqui no filme, aquele que acaba sendo mais genuinamente divertido é o interpretado pelo Taika Waititi, sendo que os atores da série são muito mais versáteis e os personagens bem mais divertidos que os do filme. Só que a partir desse comentário, a minha intenção aqui não é desmerecer o filme, por conta dessa minha perspectiva. Até porque a série só foi possível por conta da qualidade desse filme. Logo, quem assistiu e gostou provavelmente quis assistir a série em seguida. E quem assistiu a série e gostou, como foi o meu caso, em algum momento iria atrás do filme para assistir a origem de tudo. Essa foi a minha experiência. Sendo assim, caso você não tenha assistido nenhum dos dois, a minha recomendação é que assista primeiro ao filme O que Fazemos nas Sombras, como uma espécie de iniciação a esse universo, pois nesta divertida comédia bizarra e satírica estão todos os ingredientes que servem de base para a série. Eles beberam dessa fonte como um aperitivo. Outro filme que gostaria de destacar neste vídeo é Primer, escrito e dirigido por Shane Carruth, que também faz parte do elenco. Eu fiquei um pouco na dúvida se indicava este filme, pois ele pode dividir opiniões, mas é uma típica produção que exemplifica muito aquela máxima de fazer muito com pouco, o que neste caso, inclusive, é levado ao extremo. O brasileiro Glauber Rocha, expoente do cinema novo nacional, tinha o lema "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça". E Shane Carruth seguiu à risca esse mandamento e, com um pouco mais de US$ 5.000, realizou essa produção minimalista que tem a ambição de funcionar como uma ficção científica sobre viagem no tempo. Alçado por muitos como um filme genial, eu já sou mais modesto e prefiro classificar Primer como um filme corajoso. A começar pelo fato de que aposta em um roteiro truncado e com excessivos diálogos técnicos e rebuscados que tornam a experiência bem restritiva. Os personagens centrais, um grupo de 4 amigos, são físicos, que são dedicados a construir uma máquina que vai permitir a viagem no tempo e espaço. Suas conversas são tão específicas que a sensação é que estamos assistindo à leitura em conjunto da bula de um remédio de tarja preta ou um manual de instruções para operar um foguete hipersônico, como se pessoas normais, ou até mesmo as geniais, falassem dessa forma o tempo todo. Essa aposta pode sugerir a ideia de que eles são tão especialistas que não precisam ser didáticos para o espectador. Mas Shane sabe tanto quanto eu que estamos assistindo a um filme, logo ele também precisaria ser mais democrático, dialogar com o público leigo e cinéfilo, alcançar uma plateia maior sem ter a necessidade de ser expositivo nesse processo. Ainda assim, acho fascinante que a ideia da construção dessa máquina do tempo se dê de forma aparentemente tão improvisada, na garagem de uma casa, assim como se deu com os pioneiros da Apple e da Microsoft. Ou seja, não é nenhum absurdo, por mais absurdo que seja. A narrativa é bastante econômica para apresentar as regras dessa viagem no tempo e estabelecer a lógica por trás do efeito provocado pela coexistência de diferentes versões da mesma pessoa ao mesmo tempo. A natureza mambembe da empreitada é bastante orgânica, não sendo necessários efeitos especiais ou maneirismos de edição ou de câmera para ilustrar essas passagens. O roteiro se sustenta apenas pelo reforço positivo da inteligência dos personagens, especialmente Aaron, interpretado pelo próprio Shane, e Abe, interpretado por David Sullivan, líderes técnicos do projeto cuja intenção inicial é voltar no tempo para obter informações privilegiadas do mercado financeiro, para que na viagem de volta eles possam fazer investimentos financeiros que multipliquem seus patrimônios. E como em toda trama que envolve dinheiro, a ganância acaba fazendo com que os amigos percam um pouco da moral, deixando mais evidentes alguns desvios de caráter que já faziam parte das suas personalidades, mas que agora foram mais potencializadas. Por tratar-se de um filme enxuto e sem muitos recursos, Primer sustenta boa parte da sua proposta na garra, na marra e na base do gogó. Mas isso não consegue evitar os problemas que atravessam
o terceiro ato do filme, que contam com a intromissão de uma narração em off que precisa amarrar os elos e explicar as pontas soltas. Há também uma certa pressa na resolução dos conflitos morais, na relação entre os amigos e no próprio antagonismo que se cria entre Aaron e Abby, que devem ter sido os primeiros até mesmo na lista de chamada na escola, como se Kahoot estivesse correndo contra o tempo. Mas o final cínico deixa o seu recado, já que a ambição pode ser mesmo um mal implacável e sem fim. Primer não é confuso por ser complexo, mas ele faz questão de ser complexo para, de certa forma, compensar essas limitações que são impostas pela falta de orçamento, mas também autoimpostas pelo temperamento e pela falta de sensibilidade de Shane Carruth de tornar a produção menos tecnicista. Só que mesmo assim, isso não impediu que o filme encontrasse seu público e sua caravana de fãs, até porque é legal criticar o capitalismo, mesmo que seja chover no molhado, e há sempre quem gosta de mergulhar nessa onda. Mas eu diria que por melhor, mais excêntrico e curioso que seja, Primer é muito mais genioso do que genial. O terceiro filme que merece a recomendação neste vídeo de dicas do MUBI Brasil é Holy Spider, dirigido pelo iraniano Ali Abazi, radicado na Europa, e que se trata de uma coprodução internacional entre a Alemanha, Dinamarca, França e Suécia sobre os assassinatos de 16 mulheres no Irã cometidos por um serial killer. Ele recebeu a alcunha de o assassino das aranhas, pois suas vítimas eram prostitutas, tornando-se um caso de polícia, mas uma figura admirada por muitos iranianos mais radicais. A narrativa parte da investigação realizada pela jornalista Raimi, interpretada com muita garra pela atriz Zar Amir Ebrahimi, que precisa lidar com omissão e ineficiência dentro desse universo repleto de representações masculinas e machistas. Eu já disse isso aqui no canal, mas nunca é demais repetir. Representatividade importa. Nós somos muito influenciados pela cultura norte-americana, falando aqui especificamente do cinema industrial de Hollywood. E por conta disso, nós já nos deparamos com inúmeros thrillers investigativos cuja trama abordava direta ou indiretamente casos reais ou não de assassinos em série. Holy Spider é um filme que se encaixa dentro desse subgênero, mas o seu maior atrativo é escancarar, a partir da sua história, como a sociedade, a cultura e a religião de um país podem fazer toda a diferença na abordagem apresentada, como é o caso do Oriente Médio, neste roteiro escrito pelo diretor Abbasi, ao lado de Afshin Karam Barami. Holy Spider não tem a mínima intenção de ser uma espécie de O Silêncio dos Inocentes, mas como um thriller inserido dentro da cultura islâmica. Embora na primeira sequência que acompanha o ataque a uma das vítimas, a imagem do serial killer é mantida em segredo, o objetivo de Holy Spider não é o de criar para o espectador um mistério sobre a sua identidade, tanto que a narrativa se alterna entre o ponto de vista da jornalista Raimi, mas também do assassino Said, interpretado com frieza por Mehdi Bagestani, um ex-militar, casado e pai de família, um típico cidadão do bem, defensor da moral e dos bons costumes, um discípulo torto de Alá. O roteiro expõe toda a perversidade que ele impõe às suas vítimas, com o argumento de que está fazendo um favor à cidade, por tirar estas mulheres da vida em sociedade, como se estivesse dedetizando as ruas, sem a mínima preocupação de criar álibis fortes ou estabelecer um excesso de discrição. Com sua câmera, a base faz questão de não desviar o olho do espectador enquanto as mulheres lutam pelas suas vidas, embora acabem sucumbindo. O outro lado dessa perversidade é que a jornalista Raimi passa por inúmeras situações de assédio e perturbação somente pelo fato de ser uma mulher e estar adentrando em um universo em que violência e religião se misturam de maneira perigosa. Ela é violentada desde o momento que chega na cidade, quando o hotel em que ela vai se hospedar se recusa a registrar uma hóspede feminina solteira. O seu trabalho é desmerecido pelos policiais, inclusive sendo objetificada justamente por aqueles que deveriam investigar um assassino de mulheres. E Raimi acaba sendo desacreditado até mesmo pelo seu colega de profissão, que a acompanha em todos os lugares para supostamente protegê-la ou não deixá-la tão em evidência, dependendo do ponto de vista. As violências física e moral sofridas pela Raimi estão presentes em todas as camadas do roteiro.
E tão violento quando testemunhar a morte das vítimas do assassino e as diferentes formas de assédio vividas pela jornalista, o terceiro ato de Holly Spider parece escancarar uma sociedade dividida entre a repulsa por crimes tão hediondos e a adoração por crimes cometidos sob o pretexto de purificação e em nome de Alá. Ainda mais tendo como pano de fundo um sistema judiciário tão influenciável politicamente. Acaba sendo dado espaço maior para a figura do Said, o que pode dividir a opinião dos espectadores, em que há um destaque em torno das repercussões na família dele do que propriamente nas das vítimas, além de reforçar algumas questões em torno da sanidade dele que mais distraem do que complementam o discurso. Só que esses percalços não tiram o peso e o impacto da mensagem enviada através do filme. E se todo esse cenário repulsivo e revoltante já não fosse o bastante, ali a base reserva aos minutos finais uma sequência chocante e dilacerante que despedaçou meu coração. É difícil de escrever, angustiante. O quarto filme dessa série de indicações que estão na MUBI Brasil é Shiva Baby, que é uma comédia dramática que está inserida dentro do contexto da comunidade judaica, mas cujo apelo pode ser compartilhado para qualquer sociedade, especialmente quando está inserida dentro de um nível de exigência e competitividade muito grande, muito característicos do sistema capitalista. Não sei se é só na minha bolha, mas historicamente eu sempre escutei muitas histórias e tive muitas referências de pessoas e comentários que sempre caracterizaram os judeus como muito dedicados e engajados ao trabalho, funcionando muito como exemplos de sucesso, até como uma herança pela forma que eles tiveram que lidar com os aspectos financeiros e reinventar-se após a tragédia provocada pela Segunda Guerra Mundial. Essa pressão, que na maioria das vezes é ilustrada como um exemplo de resiliência, aqui traz uma perspectiva diferente, mais humana, menos pragmática, menos convencional. Danielle, interpretada pela Rachel Sennott, é a personagem central de Shiva Baby, e ela sente na pele toda essa pressão em construir uma trajetória de carreira de sucesso que lhe garanta um futuro promissor, para agradar os seus pais neuróticos e exigentes e permitir que bons comentários sejam ditos a seu respeito pelos demais integrantes da sua comunidade judaica familiar. Só que Danielle não é uma jovem mulher judia tradicional. Ela é bissexual, está em vias de concluir o ensino médio, ainda não está totalmente segura quanto ao curso que fará na faculdade e sustenta-se através de um relacionamento escondido com Max, interpretado por Danny De Ferrari, um homem mais velho que acaba funcionando como uma espécie de sugar daddy, uma espécie de investidor misterioso, sendo que ela justifica seus ganhos financeiros por conta de um falso trabalho de babá. A roteirista e diretora Emma Salliman, que é jovem e também faz parte da comunidade judaica, explora todo esse universo e contexto tão específicos envolvendo a Danielle em uma narrativa que transcorre quase que inteiramente durante um velório, em que todos os personagens serão envolvidos, inclusive Max, que se revelará um homem casado e pai de primeira viagem. Há também espaço para que seja explorada a relação de Danielle com Maya, interpretada por Molly Gordon, uma ex-namorada não oficial que parece ter uma carreira estudantil mais encaminhada, sendo visto como uma jovem mais estável e disciplinada, porém nota-se resquícios de um término de relacionamento abrupto e mal resolvido entre elas. Por conta desse velório, Danielle irá ter que lidar com uma série de abordagens e situações desconfortáveis que partem de triviais comentários de que ela não está se alimentando bem, passando por sucessivos questionamentos sobre estudos e namorados, até situações bem mais constrangedoras. A trilha sonora torna-se um personagem incômodo e desconfortável dentro dessa narrativa, já que nos momentos mais incômodos, alguns acordes pontuais, aleatórios e desafinados traduzem a tensão emocional de Danielle, enquanto ela precisa manter uma fachada de serenidade. Emma Salliman revela-se uma diretora muito sagaz e inquieta ao ilustrar todo esse desconforto da sua protagonista, quase como se estivesse em vias de sofrer um ataque cardíaco ou sob o efeito de alucinógenos, já que algumas passagens parecem pesadelos. Outra habilidade de Selman é percebida na condução dos atores, já que muitas das interpretações passam por sutilezas, silêncios e principalmente trocas de olhares, que são mais fulminantes, mas que revelam um ensaio e uma sinergia do elenco muito bem conduzidas. Só que o grande destaque de Shiva Baby é a poderosa atuação de Rachel Sennott.
na pele de Daniele, pois a atriz consegue adicionar uma personalidade frágil e rebelde a uma personagem que claramente não se sente confortável em nenhum dos papéis que seus pais e todas as pessoas ao seu redor querem colocá-la. É como se ela não soubesse qual é o seu papel no mundo, dentro dessa configuração de mulher, judia, moderna e de liberdade sexual, que precisa se ajustar às tradições da sua cultura, que representam suas raízes, com essa fibra de empoderamento feminino que motiva e engaja, mas que também é uma atitude que cansa, esgota e cobra o seu preço emocional. A atuação da Rachel Sennott é intensa, charmosa, melancólica e deliciosa, o que demonstra uma maturidade técnica e emocional muito forte por parte da atriz. Tanto que o final abrupto do filme pode até ser frustrante, mas a sua presença de cena é marcante e inesquecível. Então, esse foi o vídeo com mais 4 dicas de filmes que estão disponíveis no serviço do Mob Brasil. Esses filmes já fogem um pouco aí da unanimidade, são filmes que dividem mais as opiniões, mas eu acredito que são experiências cinematográficas muito válidas para serem compartilhadas. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.